bem, lição número 3, a parte de domingo, saindo fora do círculo de conforto, da zona de conforto. O dilúvio, em Gênesis, na verdade, ele mostrou a pecaminosidade do povo. E o dilúvio veio para tentar, assim, retirar do ser humano essa maldade. Mas isso não aguentou por muito tempo, essa situação. Logo, os filhos de Noé tiveram filhos e filhos e filhos, e de repente, a nova geração já estava envolvida numa reação contra Deus. Eles resolveram fazer uma torre. E essa torre tinha uma finalidade: façamos para nós um nome. Também tinha uma finalidade: desafiar o Deus do céu. Já que Deus havia enviado um dilúvio, agora construindo uma torre, eles seriam aclamados por todo mundo como as pessoas mais inteligentes, que criaram uma solução para o problema. Para o dilúvio, Deus havia criado a arca. Agora, pós-dilúvio, os seres humanos queriam criar uma torre. Por isso, esse desejo egoísta nos ensina, assim, de forma muito contundente, que nós gostamos da tranquilidade do nosso grupo. Nós gostamos das panelas dentro da igreja. Nós gostamos daquilo que se chama zona de conforto. E as pessoas que gostam do que nós falamos, aprovam nossas atitudes, nós gostamos disso. Faz parte do ser humano essa vivência assim social. Porém, isso pode trazer um problema no lado espiritual. Pode nos deixar preguiçosos para o trabalho. Por isso, quando John Wesley ele foi para a Geórgia, montou um esquema para ir para a Geórgia do sul para pregar o evangelho entre os nativos, entre os índios, alguém disse: pastor, desculpe falar, mas o senhor está fazendo uma coisa errada. O senhor é muito mais útil aqui na cidade do que num lugar inóspito. Nem sabe se vai dar certo essa sua missão de pregar o evangelho entre os índios. Então John Wesley disse: meu amigo, se a Bíblia for o livro certo, então eu sou o homem mais certo do mundo. Jesus disse que deveríamos ir a todo mundo. Eu estou indo para pregar o evangelho. Aqui tem muita gente boa, aqui tem muito recurso. As pessoas podem se virar sozinhas, mas entre os índios não há ninguém para pregar o evangelho. Ele foi para lá. Um advogado disse para um pastor: eu vou embora para um lugar onde não tenha crentes. Eu não gosto de crentes. Ele foi para um lugar bem longe no Texas, um pequeno vilarejo. Depois de 6 meses, escreveu para o pastor dizendo: pelo amor de Deus, venha depressa para cá e traga muitas Bíblias. Venha pregar o evangelho. Um lugar onde não tem o evangelho parece mais com o inferno. Aquele advogado percebeu que sem Deus e sem o evangelho as pessoas se tornam cada vez piores. O povo de Babel foi assim. Por isso Deus resolveu espalhar esse povo, tá? É impressionante que quando estamos na zona de conforto, nós não conseguimos enxergar a necessidade espiritual dos outros que estão ao nosso redor. Na França, numa igreja, um pastor disse: eu gostaria de pedir uma oferta para as missões. Quantos poderiam dar uma oferta? Ninguém levantou a mão. Ele disse: então tudo bem, não precisa levantar as mãos. Dê do seu coração, os diáconos vão passar a salva. Quando as salvas foram passadas, ninguém retirou. Poucas pessoas deram, assim, uma pequena oferta. Tipo assim, numa igreja que seria o equivalente hoje a uma oferta de, vamos dizer, R$1.000, o que se teve na salva de oferta foi apenas uns R$20. De repente, uma menina aleijada, deficiente das pernas, pegou suas 2 muletas e colocou em cima da salva e disse: eu dou para Jesus as minhas 2 muletas. Podem vender e o dinheiro levem para as missões. O tesoureiro disse: meus irmãos, desculpe falar, mas é uma vergonha que nós estamos vendo aqui. Uma menina deficiente está doando suas muletas para pregar o evangelho, e os irmãos que têm recursos, perdão, irmãos, mas isso não pode estar acontecendo. Isso envergonhou as pessoas. E o tesoureiro disse: eu vou passar de novo a salva. Eu espero que o exemplo dessa menina possa motivar os vossos corações. Aí então as ofertas foram abundantes. Uma senhora rica levantou a mão e disse: eu vou fazer o seguinte, eu vou arrematar as muletas dessa menina. Quanto vale essas muletas? A menina disse: R$200. Então eu vou pagar 400 e vai para as missões e devolva, por gentileza, as muletas para a menina. Dessa forma, as pessoas foram assim sacudidas para o evangelismo, para olhar para as pessoas que tinham necessidade em outros campos. Sair da zona do conforto não é uma coisa fácil. Depende muito da nossa disposição, movida pelo Espírito Santo. A Torre de Babel, as pessoas estavam numa zona de conforto. Por isso a pergunta número 1 diz assim: na construção da Torre de Babel, que intenções e objetivos as pessoas tinham e por que Deus teve que impedir, assim, impedindo a continuidade do projeto? Gênesis capítulo 11, de 1 a 9, diz assim: e era toda a terra
de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemos-los bem. E foi o tijolo por pedra e o betume por argamassa. E disseram: edifiquemos uma torre, uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até o céu. E façamos um nome para nós, para que não assim sejamos espalhados por sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam edificando. E o Senhor disse: eis que o povo é um só, e todos têm uma mesma língua. E isto é, eles começaram a fazer as coisas dessa forma. E logo não haverá nenhuma restrição para tudo que esse povo intentarem fazer. Então desçamos e confundamos a sua língua, para que um não entenda o outro. E assim o Senhor os espalhou por sobre a face da terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor por sobre a face de toda a terra. Então a pergunta é: na construção da Torre de Babel, qual era a principal intenção e os objetivos, e por que Deus confundiu a língua deles? Resposta: naquela ocasião, as pessoas queriam se tornar famosas, fazer um nome para si, ficando assim juntos por ambição, desafiando o Deus do céu. E por isso Deus os confundiu e os espalhou pela face da terra. O fato das pessoas ficarem juntas não é ruim, se as intenções forem boas, se os objetivos for para a salvação de alma. Mas quando as intenções são ambiciosas e só pensam em si, egoístas, aí então Deus tem que intervir, como fez com a Torre de Babel. Por isso, Deus nos chama hoje da zona de conforto para que possamos fazer alguma coisa em favor de outras pessoas. Muitas vezes nós nos acomodamos e nem sequer mandamos uma mensagem assim com um conforto, com palavras de carinho para alguém. Por isso, Deus nos chama para sairmos da zona de conforto. É um chamado com amor, para que nós possamos então estar atentos às pessoas que têm necessidades espirituais. Muitas vezes nosso vizinho, muitas vezes um parente nosso está com uma necessidade espiritual e nós não estamos fazendo nada. Alguns dizem: isso não é trabalho meu, isso é trabalho do pastor, isso é trabalho dos obreiros, eu não vou fazer nada. Olha, na Rússia, uma mulher ouviu dizer que não haverá nenhuma alma, ou seja, nenhum salvo no céu sem uma estrela na coroa. E a estrela representará uma alma ganha para Jesus. Uma irmã que era analfabeta se preocupou e disse: agora, o que eu vou fazer? Eu não sei ler, não sei dar estudo bíblico. Ela disse: já sei o que eu vou fazer. Pegou alguns folhetos no guichê missionário e foi, depois do almoço, na casa de uma vizinha. E disse: olha, minha querida, na minha igreja tem esse folheto, eu peguei lá. Só que eu não sei ler. A senhora pode ler para mim? E a mulher, a vizinha, começou a ler o folheto. E ela disse: fala um pouquinho só. Lê de novo esse pedaço que a senhora leu. Ah, o pastor ensinou isso aí. Isso aí quer dizer isso. Continue lendo. E assim a mulher leu o folheto inteiro e aquela irmã foi assim explicando. Ela depois foi na outra vizinha, pediu com outro folheto que ela lesse o segundo folheto. A outra vizinha leu. E assim ela foi cada sábado levando um folheto e pedindo para as pessoas lerem. No final do ano, 42 pessoas estavam prontas para o batismo, fruto do trabalho daquela mulher. Ela saiu da zona de conforto para um trabalho assim de missão evangelística. Deus nos abençoe. Possamos entender que o trabalho que Deus quer que façamos, os anjos não vão fazer, porque compete a nós. Deus, obrigado, Senhor Deus, pela lição de hoje. Ajuda-nos a termos disposição para sairmos da zona de conforto e levarmos a Tua palavra àqueles que precisam e têm necessidade. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Um bom domingo para você e sua família. Que a semana seja uma bênção para todos. Amém.